Bom dia a todas, sejam muito bem-vindas à Fórmula do Recomeço, um espaço de escuta sem julgamento e muito acolhimento. Eu sou Ana Kessler e junto com a Ana Paula Florenzano idealizamos a Fórmula do Recomeço para mulheres em situação de separação. E estamos aqui no Escuta Ativa todos os dias das 9 às 10 da manhã, de segunda a sexta. Como estão? Bom dia, meninas! Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, a Camila Sorbo. Ela é mediadora familiar e mediadora judicial e extrajudicial e vai nos bater um papo aqui com a gente sobre guarda de filhos nessa quarentena, né? Com quem ficam os filhos, o que dá para negociar, o que é bacana. Vou dar um oi para ela aqui assim que ela entrar. Podem mandar suas perguntas. Ela vai falar de visitas e convivência, tanto na quarentena, né, como qualquer outra dúvida que você possa ter. Ela está aqui para hoje conversar com esse super assunto, né, muito comum após a separação, uma coisa que a gente não pensa quando a gente está num relacionamento, a gente sequer sabe que existe esse assunto na vida e parece que sai um caminhão de novidades, né, que a gente tem que administrar, vários pratinhos novos aí que a gente precisa administrar numa situação de separação, guarda de filhos, pensão alimentícia. Por isso que o programa da Fórmula do Recomeço tem um capítulo inteiro, né, um módulo inteiro sobre questão de guarda, né, sobre direito familiar. A gente vai, né, se você entrar aí no link da bio, aqui no Instagram mesmo, você pode conhecer todos os programas da Fórmula do Recomeço. Jana, bom dia. Pode acessar, dar uma navegada lá, tem o programa completo, que tem os módulos de terapia, de direito familiar, empreendedorismo e consultoria financeira, porque são os pilares que a mulher precisa, né, para se reerguer depois de uma separação. Nós detectamos que essas são as dificuldades da mulher numa situação de separação, quando ela tem que recomeçar, ela precisa se reconstruir nesses 4 pilares. Então, o nosso programa da Fórmula do Recomeço é pontual, né? Ele vai na veia nessas questões para que você não passe por esse momento sozinha e sem rede de apoio, né? Bom dia, meninas. Não estou vendo ainda aqui a Camila, daqui a pouco ela entra. Bom dia, meninas. Bom dia, Frati. Como estão? Deixa eu ver se ela já entrou e eu não vi. Vamos ver. Não, ainda não. Vamos ver. Daqui a pouquinho ela entra. Podem mandar suas perguntas para quem está entrando agora. Hoje nós vamos ter uma convidada, que é a Camila Sorbo. Ela trabalha com mediação, é da CS Mediação. E vai falar sobre guarda e convivência, né, em tempos de coronavírus agora, dessa quarentena, a dificuldade que os casais estão enfrentando para administrar as crianças, né? A gente tem visto aí, inclusive, o aumento do número de divórcios em função desse confinamento, de ter que conviver com o ex ou com o atual num relacionamento que já não está bom, e surgem conflitos. E o que se pode fazer em caso de separação nessa situação para que, né, os dois lados fiquem saudáveis e consigam lidar aí com as questões da paternidade, da maternidade da melhor maneira possível, porque a gente, né, quer o interesse, o bem das crianças, né? O que importa é o bem das crianças. Meninas, bom dia. Cibele, bom dia. Adriana. Agora a CS entrou aqui. Camila, já vou te chamar. Cadê você? Vou botar aqui. Deixa que eu te chamo. Como é que eu chamo? Vamos ver. Tá dizendo que a CS Mediação não pode participar. Por que será? Por que será? Será que ela não nos segue? Ana, resolve aí pra gente, vê se é isso. Está dizendo aqui que quando eu vou chamá-la, ela está dizendo não pode participar. Não sei se é alguma coisa no sistema dela, da CS Mediação. Talvez, ou ela não segue a Fórmula do Recomeço e talvez eu não consiga chamá-la por isso. Pede para ela entrar lá e chamar a gente. Sigo sim, então vamos ver. Tenta pedir participação, Camila,
Porque não está aparecendo aqui para mim que você possa participar. Tá em branco assim. Eu não sei, é quando você vai clicar ali para chamar, diz que não pode participar. Talvez na configuração tenha essa questão. Pode entrar como Camila também. A Ana está dando essa sugestão. Então, quem estiver aqui na live pode mandar suas dúvidas sobre visitas e convivência, que a Camila vai bater um papo super legal com a gente para testar isso. Quero ouvir também de vocês como vocês estão se sentindo, né? Quem ainda está em quarentena, quem já está trabalhando normalmente, tem muita gente que já voltou a trabalhar. Contem pra gente como está sendo essa experiência de vocês e os sentimentos, né, que envolvem a separação, que são bem conflituosos, plus, né, mais esse sentimento de estar nessa situação de confinamento, né? Paula, bom dia. Andréia, Carolzita, bom dia. Como estão, meninas? Vamos ver se ela consegue entrar agora. Ana Carolina Escobar, a Carol, que esteve aqui com a gente semana passada, que foi maravilhosa. A live dela está aí no feed, quem quiser assistir. Foi uma live maravilhosa. Vou tentar pelo Camila, então tá bom. Vou te esperar, estou recebendo aqui os teus recados, eu estou recebendo. Camila, só não tá deixando entrar como mediação. Podem mandar suas perguntas. Aqui todas as quartas-feiras nós vamos ter convidadas nessa nossa live que se chama Escuta Ativa. Então, a proposta da live todo dia de manhã é escutar vocês, é ouvir vocês para que a gente possa ter uma troca e reformar essa rede de apoio nesse momento de separação. Às quartas-feiras, a gente traz sempre uma convidada especial ou um convidado para falar de algum assunto que tenha a ver com a nossa temática, né? Então, a Carol ela trabalha com mediação familiar e vai hoje bater um papo com a gente sobre os temas que envolvem guarda de filhos e, né, visitas, convivência. Bom dia, Carol. A Carol trabalha também com a Camila. A gente foi numa palestra maravilhosa delas. A Carol é terapeuta familiar e advogada. Quem se interessar, foi uma live maravilhosa, um bate-papo super bacana. Tá aí no feed, gravadinho, imortalizado, né, Carol? Foi uma grande honra para nós recebê-la. Assim como tenho certeza que vai ser receber a Camila também, querida. Nós fomos numa palestra delas que foi maravilhoso. Eu lembro, vocês lembram, meninas, que teve um conflito de casal ao vivo ali, sem querer. Tinha um casal na plateia e a gente... Nossa, como a gente aprendeu com aquele caso, né? Foi uma coisa sensacional. Jaque, bom dia. Jaqueline, é tão bom ver vocês, meninas, me sinto em casa aqui. Parece que eu estou numa sala de casa, assim, com chazinho. Quero saber quem é que já pegou o seu chá de limão em jejum. A gente faz aqui uma campanha para que as pessoas também se cuidem, né? Para que vocês se cuidem. Não é só o espírito, não é só o emocional que a gente tem que cuidar, a gente cuida todo dia também do corpo, porque somos uma coisa só, né? É uma integração. Então, cuidar do corpo significa cuidar de si. E cuidar de si, né? Engloba a mente, o corpo e o espírito. Meninas, vamos ver se eu consigo entrar aqui. A Jaque... Oi, Jaque. A Jaque pediu para participar. Jaque, hoje eu tenho uma convidada, mas a gente pode fazer uma live com você, Jaque, para você contar a sua história para a gente. A Jaque participou das nossas mentorias, né? A gente vem acompanhando aí. É uma linda médica de Porto Alegre, que nos ensinou muito com a superação dela e vem nos ensinando cada dia mais. Aprendemos muito com você, Jaque. Temos muito orgulho de você, de ver a tua transformação e de como você, né, demonstrou essa força e como você se entrega aos processos A Jaqueline, eu não sei mexer direito. Mila Sorbo, agora vamos ver se dá. Não pode participar. Gente, por que ela não pode participar? Não pode participar. Está dizendo aqui. Eu acho, Camila, desculpa, eu acho que deve ser no teu celular, nas configurações, ou no Instagram. Ana vai ter que me ajudar aí, porque a gente nunca passou por essa situação.
tá escrito, não posso participar. É como se tivesse alguma configuração que as pessoas não podem te convidar para a live. Mas qualquer coisa a gente, né, se não der para fazer hoje, eu entro com a Ana e a gente com certeza fará a live com você assim que a gente conseguir resolver essa questão. Né? Não se perderá a live, ela pode até ser postergada, mas a gente te quer aqui, Camila, nem vem. Você vai ter que falar com a gente. Meninas, Jana pergunta de onde nós somos. Eu sou de Porto Alegre, mas moro em São Paulo. A Ana Paula é de São Paulo e mora aqui também. A sede da Fórmula do Recomeço é em São Paulo. Mas a gente, na verdade, a gente está online. Ó, agora eu acho que eu consigo visualizar. Mila Sorbo. Agora eu consegui. Que beleza, deu certo, agora deu. Vamos ver. Que engraçado. Nunca aconteceu isso com a gente. Oi! Oi! Aí, tudo Desculpa, bem? meninas. Eu tentei Nada. pelo computador, não entrava, pelo meu iPad, então só entrou pelo celular. Será que é isso então? Então, Porque eu sei que o Instagram andou fazendo umas mudanças que antes a gente não podia fazer nada pelo computador, só olhar. E agora pode fazer tudo, mas pelo jeito não é tudo ainda, né? Participar de você tá live por pelo jeito celular? não. Você Eu tá tô por por celular, a celular? gente tá sempre por celular. Então pode ser isso. Eu tentei entrar pelo computador, não consegui, não aparecia. Ficou difícil, mas me desculpa o atraso, mas estamos aqui. Imagina! Bom Estamos dia. juntas. Bom dia, Ana. Bom Tudo dia. bem? Deixa eu me ajustar aqui, porque eu tinha ajustado tudo para fazer no computador. Um minutinho. Ó, quem estiver acompanhando a live, a Camila Sorbo vai participar falando sobre mediação. Quem tiver dúvidas nessa área, mediação familiar e também, né, de visitas e convivência com os filhos. Então, quem tiver dúvida já pode mandar. A Camila é especialista nessa parte de mediação, né, jurídica e extrajudicial, e também familiar, né, Camila? Familiar e civil. Conta pra gente um pouco. Ó, tem algum barulho? Eu acho que tenta desligar o computador, não sei se está ligado, porque eu acho que está dando uma interferência. Vê se melhorou. Acho que sim. Melhorou? Conta pra gente um pouquinho a diferença que as pessoas confundem às vezes. O que é mediação? Né? Explica pra gente o que é mediação. Vamos começar assim. Bom, primeiramente queria agradecer o convite de vocês, das Anas, que fazem um trabalho tão bonito, tão necessário, né, para as pessoas que estão passando por um momento tão complicado, né? Eu, pessoalmente, já passei, então falo aqui também de forma pessoal, de forma não só profissional. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês. Prazer é nosso. De poder ajudar com o que for, porque a gente está vivendo um momento muito diferente, né? A gente está tentando administrar coisas que nunca imaginamos, até na esfera de guarda, de visitas, de coisas que a gente já tinha regras pré-estabelecidas, né? A mediação é uma forma de a gente conseguir fazer um acordo sem brigar ou fora da justiça, por isso que a gente fala extrajudicial, porque a gente pode fazer um acordo, sentar, vou conversar com os dois lados e tentar fazer um acordo para que fique bom para todo mundo. Sempre alguém vai ter que ceder um lado, alguém vai ter que ceder o outro e a gente vai chegar num acordo final. Ou na esfera judicial, que eu também faço, que é a mediação judicial. Antes de ir para um juiz decidir como será a guarda do seu filho, ou como serão os alimentos, ou como será qualquer outra questão, ele passa para um mediador, que o mediador vai sentar com as duas partes e vai tentar conversar antes que alguém decida por você. O que a gente fala em quase todas as sessões de mediação é: quando a gente não tem maturidade para resolver, alguém resolve pela gente. Então, a mediação é uma oportunidade da gente resolver sem ter que jogar na mão do outro. Tem que ter maturidade, tem que saber ceder, porque a gente está ali para que ouçam o nosso lado, mas também conseguir ouvir o outro. O que é difícil, né? Porque é difícil realmente escutar. Ouvir a gente ouve, agora escutar e se colocar no lugar do outro, que é realmente a nossa questão, né? E qual o caminho para
Eu acho que não sei se é o meu telefone que está com reverberando. Qual o caminho para contratar uma mediadora, por exemplo? Ela entra em contato direto com vocês e aí vocês fazem toda essa parte anterior junto com a parte judicial, é isso? Se for na esfera extrajudicial, fora do mundo judiciário, é uma forma privada. Você vai procurar um mediador, como você procura um advogado, um psicólogo. Entendi. Você vai sindical, você vai procurar no mercado e você vai sentar com todos os lados e fazer um acordo extrajudicial que depois a gente vai homologar judicialmente. Ou já dentro do judiciário. Quando está dentro do judiciário, a juíza já indica um mediador. Então você não vai poder me escolher. Você vai chegar para uma sessão de mediação. E que são pessoas muito competentes. Alguém que está aqui seguindo a gente, está ouvindo a gente, que trabalha como mediador judicial. E são pessoas muito competentes, que a gente estuda muito para conseguir fazer esse acordo. Então, se for na esfera extrajudicial, é como procurar um psicólogo. Você vai no mercado ou vai pedir uma indicação. Se for dentro já no ambiente judiciário, vai ser uma indicação de um juiz, de alguém que já está lá dentro. Esse é o caminho. E o que vocês mais enfrentam? Deixa eu tirar o meu... Não sei se melhorou o barulho. Ana, melhorou? Para mim tá bom, Ana. Eu estou ouvindo um barulho esquisito. O que vocês mais têm assim, de conflito? Você pode falar um pouco o que vocês recebem como demanda? É assim, eu faço numa vara de família exclusivamente e num outro lugar que não é só família. Em família... Sobe um pouquinho que eu acho que está cortando a tua cabeça. Quer ver? Peraí. Que engraçado. Tá com um eco. Eu estou ouvindo um eco quando eu falo. Mas vamos tentar. Para mim tá bom. Se eu puder ajustar alguma coisa aqui, me avise. Deixa eu fazer um teste aqui. Agora melhorou, meninas? Quando eu falo, vocês conseguem me ouvir? Mas pode falar, Camila, porque quando você fala não dá problema. Eu vou ficar quieta. Então, na vara de família, Ana, se eu te falar, a gente vê de tudo. A gente vê, e não importa onde você está, em qual nível social, entendeu? As brigas e as disputas, as confusões são as mesmas, tá? O que vai mudar é o valor. Às vezes é um valor muito maior, às vezes é um valor... Eu faço muito em Santana do Parnaíba. A gente pega lá uma região mais rica, de Alphaville, de Barueri, mas também pega uma região... com uma região bem, bem precária. Então, a gente vê de tudo. Então, eu vou te falar que a briga, as injustiças que as pessoas sentem, as frustrações, são iguais. O sentimento é igual. Talvez mude o valor, talvez mude o ambiente que as pessoas têm, a partilha de bens, que muitas vezes não tem nesse mundo, mas o que a pessoa sente vale para todos os lados, entendeu? Vale para todo, desde a pirâmide. Porque a dor da separação é universal, né? As pessoas, na verdade, quando elas vão para a mediação, elas não estão falando objetivamente daquele assunto, elas estão levando todo o sentimento e mágoa delas, né? Elas basicamente querem que você resolva isso, assim, resolve a minha dor aí, vê se você consegue conciliar a minha dor com a dele, porque não está dando. Exato. A gente costuma falar muito de uma imagem, sabe aquela imagem de um iceberg que tem a pontinha para fora e tem uma montanha muito grande para baixo da água? Então a gente costuma falar, isso até é uma teoria que a gente estuda, que o que está para fora é a briga, né? É aquela briguinha, é o aumento da pensão, é a briga pelo filho, é aquela pontinha. Mas o que está por trás daquilo? Às vezes foi uma traição, foi um sentimento de uma vida inteira que está ali. Então, aquela hora que está sentado na mesa, o que aparece é a pontinha de fora da água. Sim. Mas a gente tem que, nesse trabalho de mediação, ir aos poucos e tentar entender o que tem por trás disso. Por que ela está querendo tanto, talvez, uma pessoa que está querendo tanto usar um filho como uma arma de poder, que, na verdade, ela não é isso que ela quer. O que ela tem por trás? Ela quer usar o poder dela para o quê? Então, é isso que a gente tem que ir atrás. É um trabalho... Qual é a dor dela, né?
Exatamente, bem minucioso, para até a gente entender, poxa, por que que eu estou pegando tanto no pé disso? Por Desse que que isso está me, detalhe, né? por que que isso tá me incomodando tanto, né? Então, é um trabalho Ó, que a gente tem que esmiuçar o que está acontecendo por trás. a Jaque pergunta, no caso com filhos adultos, que estão, e ela está fazendo uma extrajudicial com o ex, seria interessante ter um mediador? Sim, se ela está tendo questões de conflito, o mediador só pode ajudar. Porque, às vezes, se eu sentar hoje, eu já estou separada há algum tempo, tudo, mas se eu sentar hoje com meu ex-marido, talvez seja difícil a gente conseguir resolver certas questões, eu e ele, porque a gente tem o nosso iceberg, a gente tem as nossas questões. E uma pessoa que, porque o mediador, ele não pode conhecer as partes, eu não posso conhecer, como que ela chama? Jaqueline. Não posso conhecer a Jaqueline, não posso conhecer o marido dela, não posso previamente conhecer os dois. Eu estou ali de forma isenta. E eles que vão me contar o que aconteceu. Você, Ana, não pode me contar, ninguém pode me contar. Eles vão sentar numa mesa e vão me contar. Então, a gente vai começar a ouvir e conversar quais são as questões. O que está acontecendo com esses filhos que já são maiores? Quais são as questões? Se coloque um pouco no lugar do outro. Como que a gente pode resolver isso? Então, o mediador só tem a ajudar se está tendo conflito. Até para um futuro, porque assim, pai e mãe é para o resto da vida. Então, ele pode ajudar naquela hora do incêndio, naquela hora que está mais conflituoso, e depois você já sabe mais ou menos como caminhar. Então, o No caso mediador dela, é divisão de bens, assim, que está dando partilha. conflito. É, partilha, mas tem também o envolvimento dos filhos, né? Os filhos, às vezes, como eles são adultos, eles podem opinar. Não, eu acho que o terreno tem que ficar com o pai. Então, os filhos influenciam, né, também na decisão da... Com certeza. As questões, quando os filhos não são mais crianças, são outras. São questões como essa, de partilha de bens, de dinheiro. Porque a moradia, depois dos 18 anos principalmente, o filho vai escolher se ele vai morar onde ele quer morar. Não tem mais esse poder da escolha, onde vai morar, com quem vai viver. Então, E você chama os filhos na mediação também, na conversa? assim, primeiramente faria com os dois, a gente faz sessões separadas, né? Que a gente chama cálculos. Provavelmente falaria primeiro com os dois, depois com cada um separado, conversaria com os dois, e se for o caso, chamaria todo mundo à mesa. Vamos conversar, pai, mãe, os dois filhos. E uma pessoa aí, eu não tenho nenhum interesse nessa partilha. O meu interesse é que seja um bom acordo para todos. Eu não, então, a pessoa não se sente, ela está querendo ganhar para o lado de lá, do lado de cá. Não estou. Sim. Estou aqui, assim, não sou a prima, a tia, o irmão, sabe? Aquelas pessoas Sim. que podem ter... Então, é muito importante o mediador ser uma pessoa isenta, para todo mundo e uma pessoa que você confie, para todo mundo se sentir confortável naquela situação. Sim. E você consegue atender online também? Ou você pode atender online? Eu tenho feito online, a gente está fazendo judicial online, porque a gente está vivendo muitas questões que a gente nem imaginava. Tenho feito muita coisa sobre dívida, né? Que agora que a gente tem que rever contratos, revendo valores. Tenho feito de forma judicial pelo Fórum de Santana do Parnaíba, que a gente já tem feito. É um aprendizado de como as pessoas às vezes não estão acostumadas com a tecnologia, como que entra, como se faz uma negociação online. A gente tenta deixar todo mundo o mais à vontade possível. Então, tenho feito e tenho feito alguma coisa privada ainda, porque existe ainda uma resistência. Se fala, poxa, eu vou conversar sobre a guarda do meu filho aqui de uma forma virtual. É uma coisa que a gente vai ter que se acostumar. Se adaptar, né? Senão a gente vai a Ana manda uma pergunta de como fica as visitas na quarentena. Digamos que os dois estão confinados, cada um tem sua casa. Como é que funciona isso aí? Quando eu conversei Vocês estão tendo essa demanda? Isso é uma questão muito, muito complicada. Até eu separei, quando eu falei com a Ana para a gente falar desse tema, me falaram de um livro que eu achei muito interessante, que fala sobre a separação dos casais e como que isso é visto para as crianças, né? Eu vou entrar aqui. Na ótica das crianças, como se fosse um livro para crianças. Um livro para você ler para as crianças.
É que estava Para como ela eu tenho aqui entender pelo a celular. separação dos pais. Que legal isso aí, né? Porque Deixa eu achar. nessas horas a gente precisa realmente se apoiar em tudo que for didático, né? Para que as crianças também compreendam Exatamente. melhor esse momento, que é uma visão única, né? A visão infantil é diferente da visão adulta. Às A gente, vezes é preciso uma e é uma abordagem visão um de pouco, fora, né? uma abordagem um pouco mais lúdica, né? Então, me falaram desse livro, na verdade eu li numa matéria da revista Pais e Filhos desse mês. E ele indica esse livro, eu tinha salvo aqui no celular, mas como eu estou aqui com você no celular, eu estou procurando aqui no meu computador, para indicar A para gente quem... manda pra gente que a gente bota depois no Stories a Sim, indicação e desse eu, livro que você. e eu tinha separado até uma parte, se eu achar que eu leio para vocês, uma parte do Tá. livro que é um trecho que fala da sensação da criança, né? Falando assim, é, eu tinha um lago, eu tinha um pai e uma mãe. Agora eu tenho uma casa lá e uma casa aqui. Então, como que eu vou administrar isso? Isso já era uma situação em épocas fora de pandemia, né? Sempre foi uma questão administrar visitas, criança lá e cá. Falo de criança porque depois de uma certa idade, a criança, o adulto Mas é. escolhe, né? Então, assim, é uma questão muito difícil. Nesse mundo agora de pandemia, eu já vi de várias formas de resolver. Porque, assim, não adianta, por querer cumprir um regime de convivência que já foi estabelecido, você pôr ou a sua vida de pessoas em risco, porque a gente não sabe o que tem do outro lado, se tem pessoas Claro, iguais ou claro. não, qual é esse trajeto para a casa do pai, para a casa da mãe. Então, assim, não adianta a todo custo estabelecer, eu tenho que cumprir um regime de convivência e colocar vidas em risco. Só que, ao Sim, se o mesmo pai está tempo, trabalhando fora, a mãe não, é quem, né? Qual é, na verdade, a orientação, então, pelo que eu estou entendendo, é o que é melhor para a criança. o que é melhor para a criança? Ao mesmo tempo, a criança tem o direito de conviver com o pai e com a mãe. O que Claro. é preciso entender é que estamos vivendo um momento que vai passar. Então, como que a gente viveu até hoje, para quem já tinha, para quem não tinha e está começando hoje, como vai ser, mas para quem já tinha, como que vai ser nesse período? Como que eu vou expor menos as pessoas envolvidas nisso? Porque, Ana, isso acaba virando uma seara sem fim, porque na medida que você manda seus filhos para a casa do seu ex-marido, do pai das crianças, seja lá o que for, e lá tem uma namorada dele, tem os pais dele, ou ele vai para o trabalho, você não tem mais gerência sobre aquele ambiente. Então, o que Claro, acontece naquele ambiente que vai voltar depois para a tua casa? E a gente está diante de um vírus que é assintomático. Então, claro. isso desenrola muitas questões que a gente antes não estava tão atento a isso. Então, Claro. assim, hoje eu me deparo, poxa, como será que a filha da namorada do meu ex-marido está se comportando com questões de higiene, com questões de quarentena, porque eles convivem diretamente com meus filhos. Porque Claro. meus E filhos depois vão para eles lá. vêm para tua casa, né? Exatamente. Então, é assim, e eu vou encontrar Qual é a meus pais. orientação nesse caso? Nesse caso, assim, como sempre, o velho Bom conselho senso. o bom senso vai ter que prevalecer. Por mais difícil que seja, o ex-casal vai ter que estipular algumas regras. Então, quem serão as pessoas que vão ter contato nessa época? Então, uma medida que vai para a casa do pai, quem são essas pessoas que vai conviver no pai? Vai sair? Se for sair, vai sair para onde? Ou não vai sair de jeito nenhum? Quem serão as pessoas que vão frequentar essa casa? Vai ter funcionário? Qual vai ser a regra com esse funcionário? Então, vai ter que ter algumas partes maiores que a gente vai ter que elencar e falar como vão ser tais questões, porque na medida que, se for para lá e não for seguido as regras, vai me atingir. E se eu amanhã for encontrar meus pais, que têm mais de 70 anos, isso pode ser Uhum. uma questão muito maior. Então, sai fora de tudo que a gente já falou sobre guarda, sobre visitas, porque a gente tem que entrar
num detalhe que a gente não tinha entrado. E, em geral, se o casal conseguia conversar, ele talvez não tivesse separado, né? Sim, Então, mas Camila, e no caso é exatamente isso. E quando não existe um acordo, né? Porque o pai diz, eu quero fazer assim, a vida é minha, a mãe diz, eu faço. E quando não existe, o que é possível, o que está na lei, né? Quem tem a guarda pode impedir o filho de ver o pai nessa situação de quarentena, não, ou vice-versa? não é possível. Você não pode impedir um pai de ver um filho, uma mãe de ver um filho. Tem que sempre chamar bom senso, nem que tenha que chamar uma terceira pessoa para ajudar, para explicar a Sim. situação que está pondo vidas em risco. Assim, você está pondo, à medida que você faz o que você bem entender, você põe a vida de algumas pessoas em risco. Então, assim, o que é a lei? A lei você vai seguir o seu regime de convivência. Só que nessa hora faz sentido. Os meus filhos, por exemplo, vão toda quarta-feira para a casa do pai e voltam quinta de manhã. Faz sentido, mas isso faz sentido numa época de escola, que eles estão numa rotina, que dorme no pai, no dia seguinte vai para a escola. Será que faz sentido agora para Por exemplo, eles? a gente tem casos aqui de pessoas que trazem, por exemplo, a seguinte questão: o pai é drogado, bebe, mas quer ver o filho, né? Tem momentos que ele está sóbrio, tá? Quer ver o filho, quer ficar com o filho, mas a mãe sabe que o filho, não, ela sabe-se lá onde vai parar o filho, né? Porque o pai É, não está em quarentena ou está trabalhando, e ela ainda não tem um acordo judicial. Então, nesse caso, como ela lida com essa situação? Ela proíbe simplesmente? Ela diz, não, é, ó, eu entendo que eu preciso zelar pelo meu filho, então desculpa sim, aí, não vai. em casos assim, que você põe a vida da criança em risco, ou casos de drogas, casos de violência, não tem o que se falar. Realmente, se você está pondo a vida de alguém em risco, então aqui não vai pegar e depois a gente vai resolver isso de outra forma. Agora, são outras questões. Eu não confio que ele vai lavar a mão quando chegar em casa, eu não confio que ele está fazendo isso. Você pode mandar alguém da sua confiança, você fala, olha, diante de tudo isso, nós vamos mandar, às vezes pega uma funcionária de confiança, uma prima, uma tia, e vai Sim. acompanhar. A gente fala que vai uma visita acompanhada. Então a criança vai, fica um pouco, mas sempre com alguém supervisionando. É uma coisa que a gente acaba, em algumas situações, fazendo. Mas depende também da gravidade. Se é uma questão se é uma situação que muito perigosa, melhor não mandar. Porque a gente Ó, sempre tem que preservar pela vida da criança, né? a Psicarina está falando que o livro se chama Lá e Aqui, é esse? Eu vou falar para E os você. caminhos, ela pergunta quais os caminhos a percorrer sobre alienação parental, porque eu acho que a quarentena ela veio reforçar isso, né? É uma desculpa para você jogar a criança para cá ou para lá, né? O que se faz em questão de alienação Porque parental? assim, Aumentaram os casos? o que a gente tem visto muito é aumento da violência, né, doméstica. Porque assim, na medida que o mundo se tornou da porta de dentro para casa, a gente perdeu muita desculpa que a gente tinha antes. A desculpa do chefe, sabe, aquelas bengalas do trânsito, muita coisa. Então, assim, a gente está mais exposto. Então, é muito mais fácil pegar, jogar a culpa do outro lado, na mãe, no pai, numa situação assim, e usar isso como uma forma de puxar a criança para o seu lado. Ah, sua mãe fez isso, sua mãe é isso, seu pai é isso. A alienação parental, a gente é um caso de justiça, né? É um caso que, assim, se ela está numa situação extrajudicial, ela tem que conversar com essa pessoa, ela tem que explicar que, assim, é muito fácil falar, olha, sua mãe é isso ou seu pai é isso, mas isso vai entrar na cabeça da criança e isso vai reverberar daqui a muito tempo. Então, daqui a muito tempo, talvez seu filho tenha um problema com droga ou que não se ajuste em alguma situação, porque assim, poxa, eles me puseram no mundo e agora vão ficar falando mal do outro. Isso assim, a curto prazo, ele pode achar que ele está atingindo o outro lado, mas a longo prazo está fazendo mal para o filho, para a filha. Então, assim, conversa. Se não consegue conversar diretamente, que eu sei que é muito difícil, que é muito fácil falar, olha, tem que sentar e conversar, pede ajuda de um terceiro, um mediador, alguém da família. Às vezes tem muita gente que tem um tio, um primo, que consegue fazer esse meio de Uhum. campo, porque assim, a alienação parental é um caso que a gente trata no judiciário, assim, a gente não pode levar isso de uma forma
de brincadeira. Ah, sua mãe faz Light. isso, não sei o quê. Isso é uma coisa muito séria. Então, assim, se sentiu que está tendo, já coloca um ponto final, já fala, olha, vamos conversar. Não consegue conversar os dois? Coloca um mediador, coloca uma pessoa da família que tenha uma maturidade para fazer esse jogo, esse meio de campo. Porque a alienação parental a longo prazo vai fazer mal para a vida da criança. Vai ficar ali naquela cabeça, de alguma forma ela vai externar isso em algum momento. E explica um pouquinho para a gente o que, assim, qual é a diferença entre, por exemplo, mediação judicial e extrajudicial. Judicial é quando você já está num processo e aí você quer encurtar o processo, a mediação faz isso, você chega num resultado antes do veredito do juiz, é isso? Pode ser também, sim, pode encurtar. Quando você está no meio de um processo judicial, em certo momento o juiz pode olhar o processo, tudo tem um trâmite, né? Tem um certo caminho a percorrer no judiciário, mas em alguns momentos o juiz olha e fala assim, eu vou mandar nesse ponto essas partes para uma conversa com o mediador, e se nessa audiência de mediação a gente conseguir chegar no resultado, o processo acaba ali mesmo. Eu faço Então, muito uma grande vantagem, um grande benefício para o sistema judiciário a sim, mediação, porque ela diminui os processos, né? a gente diminui muito a carga do judiciário, porque a mesa do juiz, você imagina o que não tem de processo, Sim. então vai para a mediação. Se não deu certo na mediação, é o que a gente está conversando, não teve maturidade ali, o juiz vai resolver, o juiz vai canetar. A gente brinca com essa expressão. O juiz vai resolver, a gente não resolveu sozinho, não resolveu com o mediador, alguém vai resolver pela gente. A gente tem filho, às vezes tem menor envolvido, tem bens a resolver, alguém vai resolver por nós. Então, se a gente for uma mediação, a gente pode resolver só um pedaço do nosso problema, às vezes resolve a guarda, resolve as visitas, mas não resolve a partilha. Metade do processo está extinto. A outra metade vai para o juiz. A gente faço muito isso. Eu pego, acho que uma das últimas audiências que eu fiz foi de forma física, sem ser aqui virtual, foi uma muito emocionante, que eu fiz no Fórum de Santo Amaro. Uma menina que ela já tinha ido numa audiência, já era a segunda audiência, ela olhou para mim e falou assim, não tem acordo, antes de estar entrando na sala, não tem acordo, não vou fazer nada. Falei, calma, senta, toma um café e vamos ver o que vai fazer. E o negócio ia, o que na verdade ela queria, ela já tinha mais de 18 anos, o pai não queria mais pegar a pensão para ela, falava que ela já podia trabalhar, ela não fazia faculdade, mas já podia se virar. Sim. E ele, no fim, ofereceu para ela, como uma forma de ajudar, uma máquina depois de muita conversa, uma máquina de fazer chinelo, que ele tinha de outras situações. E, no fim, ela viu aquilo como uma forma de renda. Porque ela falou assim, o que adianta eu ficar recebendo pensão por mais 1 ano, 2 anos e ficar nessa dependência? Então, Sim. a hora que eles conseguiram chegar, que ele tinha isso guardado de uma outra situação, dar para ela uma máquina, seria uma subsistência para ela, que ajudaria ela, a mãe dela, ela se sentiu tão valorizada que na hora que a gente estava digitando o acordo, a gente já viu os dois marcando o dia que ele ia levar para ela a máquina. Eles começaram a conversar. Sabe quando você fala assim, eles entraram, eles não se olhavam. Ela chorava. Eu não tenho. Sim, criou um vínculo entre eles e também de reconhecimento do pai. O pai está dando um voto de confiança para a filha, vai orientar, vai estar junto, vai ensinar, que é o que a filha queria dele, né? Ela queria o pai, ela não queria a pensão do pai. Não era nem o valor, porque nem é assim, o que ela queria era aquele reconhecimento. Claro. E a hora que ele viu, a gente marcou um dia para ele fazer o treinamento da máquina, então ele ia um dia na casa dela. Tudo aquilo para ela era tão importante, era muito mais importante do que ele continuar pagando. E dinheiro. Do que alguns anos. Ela queria a presença e ela falava isso de uma forma indireta. E quando a gente percebeu que era isso, a gente aproveitou toda a situação que ele estava oferecendo um maquinário para não pagar mais os alimentos e a gente conseguiu colocar isso, como tá vendo? Ele está preocupado com você. Talvez ele não sabe expor. Amor é melhor que dinheiro, né? Exato, muito mais. É o que as pessoas querem, né? As pessoas querem ser amadas e se sentirem amadas. As pessoas querem atenção, reconhecimento.
É isso que elas buscam. Não é. Muitas vezes o outro lado acha que é só dinheiro, e em geral, o que eu vou te falar é assim: a maioria dos casos, a pessoa, assim, ela não está preocupada, ela está preocupada com a subsistência dela, ela está preocupada com valores, mas ela está muito mais preocupada em ser reconhecida e ter carinho. Claro. Então, assim, quando eu vejo pai e mãe, às vezes, brigando por um dia mais, um dia menos, eu falo, gente, isso é ótimo. Entendeu? Vocês estão brigando para ter mais convivência com o filho de vocês. Então, vamos agradecer e vamos ver que os dois lados querem mais contato e vamos fazer isso da melhor forma possível. Agora, essa convivência agora, em época de pandemia, que eu já vi de tudo. Eu já vi uma situação, essa é uma situação complicada, que, por exemplo, eu tenho uma parte que a filha tem mais ou menos uns 10, 11 anos e ela tem uma doença pré-existente. Então, ela não pode brincar, apesar de ser criança, ela não pode brincar. Então, ela falou assim para mim: eu estou há 70 dias com a minha filha em casa, eu não desço nem para ir na portaria, porque eu tenho muito medo que ela pegue alguma coisa, Claro. ela tem uma imunidade baixa. Então, ela não ia há 70 dias para o pai, porque o pai trabalha. E ela falou assim: tá muito Sim, puxado para mim, porque nesse claro, momento, em geral, a gente está ou sem ajuda em casa, ou com claro, menos ajuda. Então ela falou, claro. sabe? Ela falou, tá muito puxado. Ela falou, eu tô trabalhando de casa. Ela tem outra filha, né? Além dessa, ela falou assim, cuidando de duas meninas pré-adolescentes e numa situação sem ajuda. E não posso, assim, não posso ir até a portaria porque eu tenho, e ela também não vai para o pai porque a gente não, o pai está trabalhando fora. Então ela falou assim, olha o enrosco que isso tudo dá. Então, por isso que eu te falei, eu Claro. estou vendo de tudo, porque eu estou vendo, por exemplo, casos que eles viram que, apesar de toda essa dificuldade, como o pai não conseguia fazer os 14 dias da quarentena sem encontrar ninguém, teve que ficar com a mãe 70 dias. Eu já vi casos que, apesar, como é o meu, por exemplo, eu tenho uma rotina. Nessa época de pandemia, a rotina foi por água abaixo das crianças. A gente fica mais tempo num lado, depois fica mais tempo no outro, por exemplo, sei lá, fica uma semana lá. Existe isso? Uma orientação? Digamos que os dois lados estão. Não, existe uma orientação. O que que é o melhor? É uma semana com o pai e uma semana com a mãe? Ou existe uma orientação ou Não, cada casal? não tem melhor, porque você não sabe qual é a distância que eles moram, qual Uhum. que trajeto as Cada crianças caso é um precisam. caso. Cada caso é um caso, mas evitar o menor contato. Assim, não vale a pena, por exemplo, às vezes vai num dia à noite para voltar, no dia de manhã para voltar no fim de semana. É melhor fazer alguma coisa estendida para evitar a exposição, porque por menor que seja, tem elevador, tem carro, tem uma portaria, tem um mínimo de passagem, né? Então, o que você conseguir diminuir desse trajeto vai ser melhor. Então, assim, se tá tudo certo, se o casal consegue ter um bom entendimento, então, assim, como que a gente pode fazer? Nessa época, quando voltar às aulas, voltar ao trabalho de uma forma como a gente já tinha antes, volta a nossa rotina que a gente tinha, que a gente já estabeleceu previamente. Nesse momento, nós vamos fazer assim, entendeu? Então, não é uma coisa que você está estabelecendo. Nesse momento, a gente muda. E isso não tem problema algum. Isso é só benéfico para todo mundo. Um Sim. ajuda o outro. Mas, Ana, o ser humano é complexo, né? Eu já vi pai cobrando conta de gás da mãe porque aumentou muito o gás. E ela tem mais porque eles não comiam em casa. Então, A Jaque pergunta até que idade o pai ou a mãe que paga a pensão precisa suprir, né, o estudo dos filhos. é assim, a pensão se paga até os 18 anos se o filho não está fazendo o curso superior. Se ele está fazendo o curso superior, até o final do curso ou até completar 25 anos, o que vier primeiro. Então, ele não pode ficar na faculdade, o pessoal que foi estudando na faculdade sem fim. Então, ou até 25 anos, ou no final da faculdade, o que ocorrer primeiro. Isso é o pagamento dos alimentos. Se não tiver faculdade, até os 18 anos. Era isso que ela perguntou? Tá, então se a pessoa estiver na faculdade, ela não pode passar dos 25, que passou dos 25 na faculdade, ela se vira.
aí é um acordo. A lei é isso, mas, por exemplo, ai, Sim. pai, fiz 26 anos, Aí uma decisão do pai, né? a Não é lei, mais judicial. exatamente. Tem muitos casos que eu vejo, às vezes a pessoa já tem mais de 18 anos, não está na faculdade, mas o pai entende que ele pode, o filho precisa e ele continua pagando. Muitos pais, e eu entendo, eu como mãe entendo, pedem a exoneração. A exoneração é parar de pagar os alimentos depois dos 18 anos, se o filho não está fazendo faculdade, para dar aquele empurrão no filho. Eu já vi também uma audiência que foi muito emocionante. O pai chorava. Um pai, ele era um piloto, ele chorava na mesa, porque ele falava assim: eu tô parando de pagar pelo bem dele, porque ele está muito acomodado nessa situação. E eu quero que o meu filho voe, eu quero que o meu filho trabalhe, eu não quero que ele fique nisso. Ele falava e chorava, ele falava: filha, eu estou fazendo isso porque eu te amo. E o menino querendo continuar Claro. recebendo, até que a gente conseguiu fazer por um tempo, né? Não precisava, não pagou. Isso é uma coisa que a gente faz muito. Então vamos fazer isso por um tempo. As pessoas precisam se adaptar a certas situações. Não vamos parar Claro. amanhã. A gente Dá um faz isso. prazo para, mas Vamos dá aquele alerta. Se liga, meu filho, exatamente. ó, levanta aí, vamos lá, Levanta corre aí. atrás que não vai durar. Exatamente. Então, assim, vamos pagar. Eu não paro amanhã, mas eu, sei lá, eu pago mais 18 meses, mais 2 meses, para você começar a procurar um caminho, para você procurar um lugar para que você pague o seu aluguel, entendeu? Então, o pai, isso é um exemplo muito bonito. Ele fala: filha, eu estou fazendo isso porque eu realmente amo. Então, assim, a gente ouve: parou de pagar alimentos, né? Não quer ajudar. Nem sempre, né? Às vezes é um ato até de amor, tipo assim, ele precisa. Tá muito fácil receber esse valor e continuar nessa vida, Nesse mas caso, quem entrou contra o pai foi o filho, existe isso também. Então não é só de casal, o familiar pode ser o filho requisitando pensão do pai, se o filho tem 18 pode. anos, Nesse, ou ele, nesse, menor de idade, ele também pode. Daí não, aí é a mãe, né? não, você não pode, não pode. Você tem que, você não pode falar que não vai receber os alimentos pelo seu filho até essa idade. Tá, Mas nesse caso, nesse que eu estou exemplificando, o pai tinha entrado com um pedido de exoneração e era uma entendi. sessão de mediação, porque o rapaz obviamente não aceitava. Pode ser, eu já vi sessão que o filho aceita e fala: tá bom, pai, eu já trabalho, vida que segue, e vamos tocar nossa vida sem esse vínculo financeiro. Eu já trabalho, eu estou em vias de conseguir um trabalho, então tudo certo. Agora, nesse caso, o filho não aceitava. Ele falava: eu preciso desse valor para sobreviver, eu não trabalho. E o pai queria realmente dar um chacoalhão. Então, era um pedido do pai, pedindo, o menino já tinha mais de 18 anos, não fazia faculdade, e pedindo a exoneração do valor. Até a gente chegou, eles também depois saíram, a gente fez acho umas 2 sessões com esse pai, com esse filho, saíram entendidos. A primeira foi muito dura, porque o rapaz realmente não entendia a posição do pai, foi para casa, refletiu, e daí conseguiram chegar De- num período aí de adaptação para todo mundo. novamente a gente vê que entra o que o menino queria, na verdade, era a atenção do pai, né? Ouvir Sim, do pai que ele o amava, ouvir do pai que ele era importante, é tão importante que ele estava fazendo isso pelo bem dele. Então, esse reconhecimento, quando o pai assume isso, o menino diz: então agora eu vou, né? Agora eu. exatamente. Não era uma medida de. Porque você via que eram pessoas com boas condições, não era uma medida de eu não posso pagar. Talvez o menino estava falando: poxa, meu pai tem tanto dinheiro, ele não pode continuar me pagando. E a hora que o pai conseguiu colocar, porque talvez antes da mediação ele não tivesse conseguido falar isso. E na mediação ele conseguiu falar, ele falou: filho, estou fazendo isso pelo seu bem, hoje você não entende. Um dia, quando você tiver filhos, você talvez me entenda. Estou fazendo isso pelo É seu quase uma bem. terapia, então, a meditação. A gente assim chora junto. Eu É tenho um uma espaço de fala e escuta para quem não consegue se comunicar. Então, vocês mediam a comunicação, né, Mas é basicamente. muito, é muito gratificante quando você consegue restabelecer. Às vezes é só um pinguinho, um início de um restabelecimento de uma convivência, de um relacionamento. Mas só de você jogar esse início,
é muito gratificante, porque você não resolveu pelas pessoas. Na verdade, o nosso trabalho é ajudar as pessoas a conversarem, porque eu não resolvo absolutamente nada. Nada. Eu não resolvo se um vai parar de pagar, se o outro vai parar de receber. Na verdade, você é uma intérprete de comunicação. O que ela está falando... Não, olha o que ele está falando. Não, peraí, o que ela está falando é isto. Ah, tá, você vai traduzindo os lados. Você já pode ir lá trabalhar lá com a gente, Ana. É isso mesmo, que eu falo para eles, gente, eu abro a sessão de mediação falando, eu não sou juíza, eu não vou julgá-los, não estou aqui para julgar ninguém, é um exercício que eu tenho que fazer, que eu treino para isso, a gente treina não julgar as pessoas, é muito difícil não julgar, não estou aqui para julgá-los, não vou decidir nada, o que eu estou aqui é para ajudá-los a conversar, eu não vou decidir o valor dos alimentos, eu vou entender a situação, um vai falar o que faz, com o que trabalha, como que pode cuidar desse filho, com que visita, com que guarda. Vocês vão se expor. Vai traduzir. Exatamente, porque as pessoas é muito maluco. Falar, poxa, não consegue sentar aqui e falar? Não consegue. Não consegue. A gente já fiz audiência de avós, os pais eram falecidos, o pai e a mãe. E a guarda era dos avós maternos. E os avós paternos tinham um direito de visita. Só que eles queriam participar mais da vida do neto. Sem brincadeira, eles estavam no fórum para falar sobre o corte de cabelo do neto. Sim. Porque não, mas é uma questão que não é o corte de cabelo. A questão é, eu quero poder amar meu neto. Participar e amar meu neto, ter autonomia do amor que eu sinto, e que ele é tão meu neto, que eles estão dizendo isso, ele é tão meu neto quanto o seu. Exatamente. E ele se sentiu... Imagina a frustração de não ter mais os filhos para cuidar dessa criança, né? Não tinha nem mais o pai e a mãe. E eles estavam ali falando assim, porque ele veio com o cabelo cortado e eu gostava tanto do cabelo comprido dele. E eu lembro que eu pensava, gente, mas nós estamos aqui... Não pensava, né? Não falava. A gente... Tá falando, na verdade, não estamos falando de um corte de cabelo. Esses avós, eles querem participar da rotina, eles querem estudar com a aluna, eles querem saber... Eles não querem só uma visita ali, vai tomar um sorvete. Eles querem estar no dia a dia. É uma forma até de honrar a falta do filho ali, né? De ter o seu neto como filho que não faz mais parte, que não está mais ali. Então, a gente vai esmiuçando tudo isso, vai indo atrás. A velha regra do bom senso, da conversa, sempre tem que prevalecer. Se eu puder deixar um recado aqui, tô vendo, nossa, como o tempo corre, né? Se eu puder deixar um recado aqui, para quem está ouvindo sobre visita, sobre convivência, é tentar fazer um exercício de o que, nesse momento de pandemia, funciona no melhor para todos, melhor para os filhos, melhor para as pessoas que estão na minha casa, às vezes eu moro com outras pessoas mais velhas, como que vai ser esse vai e vem, explicar o seu motivo, falar, olha, eu não estou querendo que ele vá na sua casa todo santo dia, porque eu tenho isso aqui na minha casa, ou porque na sua casa tem isso, como que a gente vai poder administrar? Como que a gente vai fazer isso? Então, assim, se coloca um pouco nessa situação, como que nesse momento de pandemia a gente vai fazer? É mais difícil ficar uma semana direto com as crianças? É mais difícil, a gente provavelmente está mais sem ajuda, está trabalhando de casa, todo mundo com a cabeça a mil, porque a gente não para de ouvir notícia, que a gente não sabe onde vai parar. Então, é colocar tudo isso e falar assim, isso vai passar. Nesse tempo, como que eu vou fazer? Como que eu vou me administrar? Então, se eu posso deixar um recado, se eu posso ajudar alguém, que a pessoa consiga refletir sobre isso. Como que nesse momento nós vamos fazer? Isso não vai ser para sempre. Se Deus quiser, isso vai acabar logo. Mas como que agora a gente pode fazer pelo bom senso e não querer impor uma regra por causa de um regime de convivência? Pensar no que pode ser melhor para todo mundo ali, para as crianças. Eu acho que o tempo está acabando, mas eu vou responder mais uma pergunta aqui, que a Elô falou que no caso, que ela conhece um caso em que as crianças é que decidem onde elas querem ficar, se é com o pai ou com a mãe. Mas num caso de pandemia, se a criança for menor de idade, quem tem que decidir são os pais, né? Não adianta, é um momento crítico de saúde, não adianta dizer, eu sou pai legal, então eles vêm para cá quando... Quem decide são os pais.
É complicado isso. Eu já vi, você perguntou, falei que já vi de tudo, eu já vi uns pais que, apesar de separados, para a criança não ficar indo e voltando, eles foram para a mesma casa. Cada um num quarto, Se deu cada um com, certo, né? cada um com seu laptop, mas convivendo para a criança não ficar indo e vindo. Para eles funcionou. Não, eu não acho que é Sim. uma solução que funciona para todo mundo. Agora, esse negócio da criança decidir é legal, mas assim, a gente está num momento que talvez a criança não tenha noção do que está acontecendo. Então, óbvio que ela quer ver o pai, que ela quer ver a mãe, que ela quer brincar um pouco na casa de cada um. Mas a gente tem que explicar que, por menor que seja, agora, nesse momento, papai e a mamãe vai ter que fazer um outro combinado, tá? Porque tem Ou desde que os pais tenham previamente combinado entre si. Ó, o papai está aqui isolado, não está saindo, está em quarentena, a mamãe está isolada. Então, quando você quiser ir para uma casa ou outra, você decide. Bateu à vontade, porque já está liberado o caminho. Né? Já houve um pré-acordo entre os pais, uma combinação. Aí sim, beleza, a criança decide. Ah, mãe, tô com saudade do pai. Beleza, vai pra... porque já foi combinado. Nesse caso, ok. Se caso a caso. Assim, esse combinado de criança ir para um lugar ou para o outro, precisa ver se é perto, se moram em bairros próximos. Tem muitas questões que tem que ser. Ah, eles moram muito perto, a criança está acostumada com essa rotina, a vida deles sempre foi assim, e tudo bem para os pais. Eles conseguem administrar isso, tá tudo certo. Não tem risco nesse vai e vem que é mais contínuo, tá tudo bem. Assim, a gente tem que criar o menor número de conflitos, principalmente numa época como essa, né? Sim, a Ana está dizendo, é momento único no planeta, até a justiça está vendo caso a caso. A justiça vê caso a caso, né? Ela tenta fazer. Ver caso a caso. Assim, a gente na mediação realmente vê caso a caso. A gente para, entende, ouve, sabe? A gente faz um trabalho bem minucioso, de acordo. Não tem, assim, é óbvio que tem as regras gerais, mas assim, o que funciona para vocês, a gente faz. A gente coloca no papel, se falar que funciona. E um dia para um pai, um dia para a mãe, porque a gente mora no mesmo prédio, a gente mora no mesmo rua, a gente vai fazer isso. Agora, eu não vou pôr uma visita um dia sim, um dia não, se um mora a 50 quilômetros de distância do outro. Então, a justiça vai olhar isso tudo, vai ver o que é melhor para o menor, o que é melhor para todo mundo. Então, nessa época de pandemia, a gente tem que ter, já falei acho que é umas 10 vezes aqui, o famoso bom senso, que é tão difícil. Por isso que eu falo, se não conseguiu conversar, um mediador, uma pessoa de confiança que possa fazer, pelo menos nesse momento, uma intermediação para chegar num denominador comum. Camila, a gente tem mais um minutinho. Você gostaria de deixar o seu contato? Eu sei, botei aqui, é CS Mediação. Tem algum outro lugar, site que você queira divulgar? Meu site também, CS Mediação, tem o link direto no Instagram, tenho meus contatos no Instagram, vai direto no meu WhatsApp. Precisar de alguma dúvida, estou aqui para ajudar. O meu trabalho é esse, realmente, ajudar as pessoas. É essa que é a minha contribuição, que eu entendo hoje. Para o que for. O livro chama... Deixa eu... Não sei se dá lá tempo. E Aqui? É um livro tão interessante, chama Lá e Aqui, Carolina Moreira Odilon Moraes. Uma obra-prima que transborda de emoção, destinado a leitores das idades sobre... E aqui tem, deixa eu ver. Tá cortando o teu som. A introdução do livro. A introdução do livro, para a gente finalizar, Ana, era uma vez uma casa, a minha casa. Ela tinha um lago cheio de peixes, sapos no jardim, muitas flores coloridas, um pai e uma mãe. Mas um dia, a nossa casa virou duas. Então, é uma fala de uma criança. A visão da criança, né? Um dia minha casa ruiu, né? Mas eu mando para vocês, se vocês puderem depois divulgar. Manda uma foto. Não, se você não tem o livro na mão, né? A gente busca uma foto do livro e bota no Stories para quem quiser, a gente põe como situação. Estou aqui para o que for, também sou separada, para as meninas que estão passando por isso, que estão separando, já se separaram um tempo. Sei de tudo, tive um processo judicial litigioso, então, apesar
apesar de tudo. Você tem experiência de estudo e de causa, né? Então, pessoal e profissional. Para vocês também, agradeço o convite, o que eu puder ajudar, estou aqui, de coração mesmo. Muito obrigada Obrigada a vocês, todos os seus esclarecimentos aí, muito obrigada. Foi uma ótimo. honra para a gente te ter aqui. Parabéns. E sempre que a gente quiser voltar a esse assunto também, nós vamos te convidar. Obrigada. E o espaço está aberto à tua participação sempre. Parabéns pela iniciativa. Um beijo, querida. Desculpa o problema técnico aí no início.